Olá, neste segundo vídeo vamos então muito rapidamente ver alguns layouts comuns de websites. A ideia desta secção é no fundo mostrar algumas alternativas e chamar a atenção para alguns aspectos que é importante ter em mente e começar a analisar e a pensar quando se projeta um site. Portanto, estas imagens que eu vou mostrar aqui são layouts comuns não apenas, mas principalmente para páginas principais. E porque é que convém a gente de vez em quando passar os olhos por estes layouts, por estes templates quase, digamos assim? No fundo é para termos uma noção de quais são os grandes elementos que os sites tipicamente têm e que alternativas é que são comumente utilizadas. Podem servir de inspiração, pelo menos uma das soluções que a gente possa ver pode talvez servir como inspiração para o nosso próprio site, com algumas modificações, provavelmente, ou então não. Alguns layouts são tão comuns, digamos assim, que não há muita alternativa, não há muito por onde fugir. E também chamar a atenção para começarmos a pensar nesta perspectiva de wireframe, digamos assim. Ou seja, numa perspectiva muito macro, de quais são as grandes secções que o nosso site vai precisar. Claro que isso não pode ser desligado da informação que o nosso site vai comunicar. Mas simultaneamente a essa análise da informação que nós temos para comunicar no site, podemos pensar já visualmente como é que essa informação vai estar organizada também. Aqui temos um exemplo com 3 grandes manchas, não é? Aqui esta secção do topo. Claro que o topo será o cabeçalho com algo que poderia ser substituído pelo logo, por exemplo, depois um menu, neste caso um menu curto de navegação global. Reparem, nestes layouts, estes layouts não têm que ser levados à letra, não é? Aqui quando vemos 3 elementos não significa que a gente não pudesse ter um menu de navegação global com 4 ou 5. Okay? Mas aqui o essencial é, okay, temos algo que é o nome do site, um logo do lado esquerdo, e do lado direito temos um menu de navegação. E depois aqui uma grande região, sendo isto uma página principal, isto poderá ser, por exemplo, um vídeo ou uma imagem chamativa, algo que chama a atenção. Em alguns casos, aqui por este wireframe não se consegue perceber isso, mas em alguns casos com outros elementos por cima do vídeo ou da imagem. Podemos ter texto, por exemplo, a descrever a imagem. Podemos ter botões com chamadas à ação para a pessoa clicar. Mas, portanto, algo que chama imediatamente a atenção. Não é? E depois conteúdo menos importante do que o primeiro, não é? Se isto fosse um site, sei lá, um site de eventos, se calhar aqui era o próximo evento, estava aqui destacado, o evento mais próximo, e por baixo teríamos às tantas eventos que iriam ocorrer mais tarde. Se fossem notícias, isto podia ser a notícia principal do dia, aqui em baixo as 2 outras notícias mais relevantes, mas menos importantes do que a grande notícia do dia, por exemplo. Aqui é um site, uma página principal um bocadinho alternativa, portanto é menos comum, mas às vezes também é bom a gente tirar a inspiração destes layouts um bocado mais alternativos, quanto mais não seja para perceber que, ok, também é possível, não é? Os layouts não têm que ser todos, não têm que ter todos exatamente o mesmo elemento, a mesma organização visual, mas também porque às vezes às tantas a gente não reutiliza completamente um determinado layout, mas adapta uma peça de uma peça de outro, e com isso consegue compor o nosso site. Portanto, aqui um layout um bocadinho diferente, com, neste caso, o cabeçalho
organizado em dois elementos, um em cima do outro. Aqui algo que podia ser o título ou o logo, o menu de navegação, portanto, e os dois alinhados à esquerda, seguidos por um elemento de texto, portanto, um elemento textual, descritivo, e do lado direito algo que a gente assume que será uma imagem, portanto, neste caso uma coisa recortada, para ser circular, portanto, dificilmente seria um vídeo, mas uma imagem seria adequada naquele caso. Aqui um outro exemplo, um bocadinho mais clássico, digamos assim. Pronto, novamente o cabeçalho típico, o logo do lado esquerdo, o menu de navegação do lado direito, o conteúdo principal, altamente destacado, e depois neste caso algo que a gente até podia considerar como sendo um carrossel de imagens, embora aqui pelo layout não se perceba que seja isso, e talvez nem fosse a intenção. Podem ser apenas 4 elementos secundários, com conteúdo menos destacado do que este primeiro, mas podemos também pensar nisto, transformar isto num carrossel, em algo em que estes 4 elementos se fossem deslizando, por exemplo, para a esquerda, se tivéssemos mais do que 4 elementos para mostrar. Neste layout há aqui um elemento que é este footer, não é? O rodapé, que neste layout tem um destaque um bocadinho maior. Okay? Portanto, neste caso é algo, apesar de ser o rodapé, é algo que chama um bocadinho mais a atenção quando o utilizador lá chega. Portanto, nestes layouts não é óbvio onde estaria a dobra, não é? Não é óbvio o que é que seria imediatamente visível quando o site é carregado. Podia ser até esta página toda, ou podia ser só a parte de cima, por exemplo, não é? A dobra podia estar por aqui, né? Isto podia estar cortado em muitos ecrãs. Estes 4 elementos podiam estar cortados, podia ser necessário fazer scroll para os ver. Aqui um outro layout pode ser entendido de maneiras diferentes. Isto pode ser entendido como um layout em que todos os elementos estão simultaneamente presentes, estão sempre presentes. E aqui teríamos algo que eu diria que o cabeçalho seria provavelmente isto, considerado apenas esta área com o logo. Aqui não é óbvio se este elemento lateral teria o objetivo de fornecer navegação. Podia ser. Este elemento, se estes itens aqui podiam ser navegação, e neste caso o cabeçalho teria uma organização visual um bocadinho diferente. O cabeçalho podia ser isto tudo, na verdade. Portanto, aquilo que se mantinha em todas as páginas do nosso site podia ser esta secção, que não era uma secção retangular, portanto era aqui esta esquina completa. O cabeçalho não tem que ser algo que visualmente não tem necessariamente que estar sempre no topo e não tem que estar apenas no topo. Okay? O cabeçalho poderia ser algo que é mostrado numa barra lateral, por exemplo. Depois aqui um layout um bocadinho mais, elementos um bocadinho mais clássicos, como noutros layouts anteriores. Aqui neste caso os elementos secundários apenas com 3. E depois mais um pedacinho de informação, que podia ser texto, por exemplo. Uma alternativa de interpretação deste layout é pensar que esta barra lateral é algo que não está sempre presente. Okay? Esta barra lateral poderia funcionar como uma gaveta lateral, como temos em muitas aplicações móveis, não é? Carregamos naquele menuzinho de hambúrguer e há uma gaveta que abre. E, portanto, podia ser entendida nesse sentido. Podia haver aqui algum elemento no restante site que funcionaria como o puxador da gaveta, não é? Como o botãozinho que a gente clicava para chamar esta barra lateral. E nesse sentido, isto podia ser um elemento que mostrava informação sobre o utilizador, assumindo que isto era um site que precisa de login, precisa de registro e login. Aqui podemos ter, por exemplo, este elemento poderia ser a fotografia do utilizador, e aqui podiam ser links para manipular, para gerir o meu perfil, por exemplo.
Portanto, este layout pode ser interpretado de maneiras um bocadinho diferentes. Aqui um outro layout, este um bocadinho diferente dos anteriores. Temos um cabeçalho com logo, navegação global, mas depois o texto, o conteúdo principal é dado na forma de texto e depois suportado por uma grelha, neste caso uma grelha que a gente pode assumir que é uma grelha de imagens, que podiam obviamente ter legendas, podiam ser também vídeos, embora neste caso, sendo vídeos, não deveriam ser, muito provavelmente não seriam vídeos que seriam reproduzidos nestas caixinhas, porque elas são demasiado pequenas. Sendo vídeos, representando vídeos, provavelmente seriam links que levariam a uma página em que a gente pudesse ver o vídeo com um tamanho razoável, ou então poderiam ser vídeos que quando começavam a ser reproduzidos, a caixinha correspondente aumentava para ocupar toda esta área, por exemplo. Neste caso, neste layout, não é óbvio a existência de um footer, embora isso deve ser algo que devem considerar, pelo menos do ponto de vista do vosso projeto. Okay? Garantir que o site tem um footer. Pronto, aqui temos um exercício que não vamos fazer, mas que é algo que eu sugiro que vocês tentem fazer e que depois, por exemplo, no horário de atendimento, tentem discutir a vossa solução. Mas isto é uma coisa importante de se tentar fazer também já nesta fase, ou seja, e aqui em dois níveis. O que é importante nós conseguirmos fazer? Que exercício mental, eu diria, é importante nós conseguirmos fazer? Que é o que está diretamente representado neste exercício, neste enunciado, é nós olharmos para um wireframe, como este que está aqui, portanto, um diagrama que só mostra as grandes regiões do nosso site. Idealmente, já agora, os wireframes deviam ser um bocadinho mais específicos do que isto. Okay? Aqui temos apenas manchas, e nós, pela posição, nós conseguimos inferir o que é que representariam aquelas manchas, mas idealmente o wireframe deve ser mais detalhado do que isto. O wireframe que fizerem para o vosso site deve ter mais detalhe. Okay? Esse detalhe pode ser dado com legendas ou escrevendo diretamente dentro das caixinhas. Okay? Isto é o logo. Ou com uma setinha a apontar a dizer, ok, isto é o logo, isto é uma imagem, ou isto é um vídeo. Okay? Dar um bocadinho mais de detalhe. Mas o que é importante? Qual é o exercício que é importante? É começar a olhar para um wireframe e pensar como é que isto seria representado em HTML. Quais seriam os grandes elementos? Como é que eu iria decompor e organizar, passar esta informação visual para a informação em HTML? Que estrutura de elementos é que eu iria criar? Porque aqui há várias, não é? Nós podemos agrupar estes elementos de maneiras muito diferentes e colocá-los. Claro que agora, sabendo aqueles elementos semânticos, estruturais, é-nos mais fácil começar a pensar logo nesses e a pôr estes elementos do wireframe nessas caixinhas. Mas mesmo assim, dentro desses elementos vão surgir dúvidas. E portanto este exercício é uma coisa importante começar a fazer. Começar a pensar quais são as alternativas para colocar as coisas dentro das caixinhas. Outra coisa que é um exercício relacionado e que é importante fazer também é olhar para um site. Eu vou abrir aqui um site, por exemplo, do JN. Olhar para um site e tentar perceber, fazer um exercício semelhante, é tentar perceber como é que aquela informação seria organizada. Não necessariamente, aqui não necessariamente no sentido apenas dos grandes elementos estruturais, mas dentro desses elementos, dentro do corpo principal, por exemplo, aqui no site do JN, o conteúdo principal é o que está aqui, diria. Pelo menos aquele que é visível imediatamente nesta página seria este, que eu estou aqui a circundar com o rato. É interessante nós começarmos a pensar, ok, dentro daquilo que seria o main, como é que estes vários elementos lá estariam organizados? Não estariam todos imediatamente dentro do main, não seriam todos filhos do main. Portanto, é importante começar a pensar, ok, como é que eu organizava isto? Vou usar divs
por exemplo, para dentro do main organizar o meu conteúdo, quantas divs, o que é que eu vou agrupar e porquê? Porquê é que fazemos isso? Okay? Portanto, esse exercício também é importante de fazer, de começar a fazer. Isto obriga-nos a pensar na estrutura da informação, okay? Que é uma coisa muito importante e que é difícil de fazer, porque estamos todos muito habituados a pensar visualmente, mas a estrutura do HTML não tem que ser necessariamente igual à estrutura visual, e mesmo que o seja, não é óbvio como é que uma estrutura visual se passa para uma estrutura em HTML, para uma estrutura em árvore. Portanto, isso é uma coisa importante de se começar a fazer. Aqui mais um exemplo, neste caso um layout alternativo, ou muito específico, digamos assim, que pode ser perfeitamente, mesmo sendo um site institucional, isto discutindo um bocadinho mais o projeto, mesmo sendo um site institucional, como tem que ser, na homepage podem ser um bocadinho mais imaginativos. E portanto, isto poderia ser a homepage de um site institucional, algo que pretendia chamar a atenção, neste caso, sei lá, poderia ser algo que estaria mesmo na ordem do dia e que era importante que as pessoas não entrassem no site sem ver isto. E portanto, podiam ter um layout deste género. Claro que depois o layout interior seria muito diferente, seria uma coisa mais clássica e provavelmente tudo mudaria de sítio, não é? Teria o layout interior, teria um cabeçalho, teria um main, teria um footer. Aqui, neste tipo de sites em que a homepage é completamente diferente das páginas interiores, há realmente a necessidade de, por exemplo, aquilo que é considerado cabeçalho mudar entre a homepage e as páginas interiores. Mas é apenas uma mudança, não é? Depois em todas as páginas interiores ele mantém-se, o cabeçalho mantém-se na mesma, digamos assim. Mas portanto, também podem pensar nesta perspectiva de ter uma homepage que é muito diferente das páginas interiores. Aqui mais alguns layouts, neste caso layouts um bocadinho mais completos, que mostram claramente não apenas o conteúdo acima da dobra, digamos assim, o conteúdo imediatamente visível, mas também aquilo que estaria abaixo, não é? Aquilo que nós só veríamos depois de fazer scroll. E aqui mais neste caso eu diria que isto é mesmo alternativo, eu não recomendo que tentem fazer uma coisa destas, pelo menos nesta disciplina, porque este layout seria algo que eu diria que à partida, pelo menos, parece mais ajustado a um scroll horizontal. Claro que não tinha que ser, não é? Nós podemos tentar colocar isto imediatamente, ajustar isto à largura da janela. Mas pelo rácio, na largura-altura, provavelmente ficaria uma coisa esquisita. Portanto, parece algo preparado para ter um scroll horizontal. E um scroll horizontal é uma coisa pouco comum e, portanto, é uma coisa que em muitas situações é difícil de fazer, mesmo para os utilizadores. Particularmente quando se vê em dispositivos móveis. Portanto, é uma coisa a evitar, pelo menos num site institucional como o que tem que fazer em tecnologias da internet. Ok? E com isto terminamos esta secção e esta apresentação.